Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Hoje é um domingo, né, dia 5 de julho de 2026. Né? Um domingo meio diferente, porque eu saí de manhã agora na rua, né, para fazer umas compras de supermercado. Fui cedo para evitar a hora de jogo, essas coisas, né? Tem jogo do Brasil hoje. E eu vi um monte de gente com camiseta da seleção, né? Muita gente. O povo se preocupa mais com futebol do que com os seus próprios direitos. E isso é muito triste, lamentavelmente é muito triste, né? Tudo bem, é importante, é legal o Brasil ganhar a Copa, né? Mas as pessoas também têm que se dedicarem, né? Não só ao futebol, né? Acho que as pessoas também têm que lutar pelos seus direitos. Pelo menos é isso que eu penso, né? A pessoa se acomoda, às vezes, quando é espezinhada politicamente e vira um leão na hora de lutar pelo seu time de futebol, né? É realmente lamentável, mas vamos seguir com o jogo, né? Bom, ontem o Donald Trump fez um excelente discurso de 4 de julho, abriu o jogo literalmente dizendo que não quer comunistas no país, que os Estados Unidos não querem comunistas no país, não é? Foi enfático nisso. O discurso dele foi naquele National Mall, né? Encerrando então as celebrações do feriado de 4 de julho, que foi um feriado muito importante. Ele exaltou o povo norte-americano, declarou que a grande maioria da população, embora esteja talvez não tão consciente disso, não quer comunistas no país, né? E foi muito importante, né? Ele diz o seguinte: os Estados Unidos nunca serão um país comunista. O comunismo é um perdedor e sempre será. Nossos guerreiros não o derrotaram várias vezes em várias partes do mundo apenas para ele tentar colocar sua cabeça novamente por aqui. É como um câncer o comunismo. Você precisa o retirar rapidamente, senão ele cresce, né? Isso que o Donald Trump falou sobre o comunismo no discurso dele de ontem, 4 de julho, dos Estados Unidos, né? O feriado de 250 anos. A gente colocou muitos vídeos de comemorações lá nos nossos grupos do Telegram, né? Acompanhamos de pertinho. Teve também ali na própria Copa do Mundo, fizeram uma comemoração num jogo, se não me engano foi França contra o Paraguai, né? Porque foi na cidade da Filadélfia, cidade muito importante ali para a independência dos Estados Unidos da América, né? E falando em Estados Unidos da América, vamos para a nossa análise de hoje aqui, porque é o seguinte: aquela investigação da seção 301 do Comércio Brasil-Estados Unidos, né? Que acabou se encerrando alguns dias atrás, e os americanos deram prazo até 15 de julho, ou seja, daqui a 10 dias, para decidir se o Brasil seria taxado ou não
por conta de todas as ações, né, antiéticas comerciais que o Brasil pratica contra os Estados Unidos da América, né? Todo mundo, acho que acompanhou o nosso canal, sabe disso, desse processo aí da investigação da Seção 301. E o que acontece é que o Flávio Bolsonaro está viajando para os Estados Unidos para pedir ao presidente Donald Trump para não colocar as tarifas no Brasil, pelo menos por enquanto o povo toma a decisão, né, vai pensando e vai tomar sua decisão aí no período eleitoral, né? O que significa isso? Que muito provavelmente, se o Lula da Silva vencer a eleição, o Brasil vai ser taxado, tarifado. Mas o Lula da Silva está tentando botar a pecha dessa tarifa no ombro do Flávio e dos Bolsonaros, e não é isso. Por que ele está tentando fazer isso? Porque eles são alinhados do Donald Trump, né? Ele está tentando pegar mais uma vez, é como a esquerda sempre atua, pega a ignorância. O dia em que os brasileiros estarem completamente, digamos assim, com conhecimento, né, estarem, aptos a escolher politicamente um candidato cada vez melhor, né, a conhecer a política e a geopolítica, o dia em que acontecer isso com a maioria dos brasileiros, a esquerda não volta nunca mais para o poder. Essa esquerda amaldiçoada que temos aqui não voltaria nunca mais para o poder. A esquerda depende da ignorância do povo, né? Enquanto não tinha redes sociais, a mídia, a grande mídia, manteve o povo na ignorância, né? Hoje não. Hoje as pessoas estão aprendendo por canais aqui como o nosso, adquirindo conhecimento nas redes sociais. Eu recebo e-mails aqui de pessoas que falam que nunca aprenderam tanta coisa nem na faculdade. A faculdade também, obviamente, né? O ensino é supervisionado pelo ministro da Educação desses governos esquerdistas, que não quer um povo acordado, né? Não quer um povo que conheça as tramas contra o próprio povo, né? Tudo que é tramado contra o próprio povo, obviamente, né? Então é assim, quanto mais ignorante for o povo, maior a possibilidade dos esquerdistas continuarem no poder. Quanto mais esclarecido for um povo, menor essa possibilidade, né? Eu volto a dizer, as pessoas que são esclarecidas e apoiam a esquerda, elas só o fazem por dinheiro. Por dinheiro. Custa dinheiro o apoio de muita gente. A esquerda, essa esquerda que está aí, o PT, paga para tudo. Não tem esquerdista grátis, né? Até os mais humildes só vão para a rua se ganhar lá um sanduíche, um suco, todas essas coisas, né? É assim que funciona, enquanto a direita brasileira é completamente orgânica. Ela vai para a rua para defender os seus direitos. Ainda, né, esse povo que vai para a rua, embora foi muito grande um período ali, naquele período do final do governo Dilma, né, ele se recolheu um pouco e está na hora de voltar a incomodar nas ruas, né? Incomodar a esquerda nas ruas. O povo se recolheu, eu até entendo, né? Por causa daquele processo do 8 de janeiro. Aquilo tinha esse objetivo mesmo, né? De governar linha dura, devolver a direita para dentro de casa, porque, pô, isso incomodava os esquerdistas de estarem aí roubando, né? E desgovernando o Brasil. Mas, se Deus quiser, eles vão perder essa eleição agora, porque tem muita gente esclarecida, né? Bom, voltando aqui, a ameaça do tarifaço, então, no debate eleitoral, ela virou prioridade também, junto com a segurança pública e a inflação, né? Ninguém aguenta mais essa inflação. Tenho falado para vocês, tenho visto preços assim altamente exorbitantes, né? Coisas assim que a gente até duvida. Aí você vai numa feira de um bairro de classe média. Ontem eu vi R$ 20 o quilo do tomate, né? E você pensa, meu Deus do céu, né? Onde a gente vai parar? Mas tudo isso é porque o desgoverno gasta muito mais dinheiro do que arrecada, né? Deixa um rombo nas contas e precisa se financiar com juro alto. Juro alto é inflação alta. Inflação alta é isso aí, a dona de casa ou quem faz compras, né, fica apavorado, né? E o que está dando a cota do debate eleitoral no Brasil, então, é a inflação, a segurança pública, porque esse governo passa pano, defende os criminosos, né?
e também agora essa ameaça do tarifaço, e o Flávio foi para lá, né? Eu peguei uma matéria aqui no jornal Metrópolis que fala sobre isso. Ó. Lula e Flávio Bolsonaro apostam em discursos eleitorais que abordam as novas tarifas sugeridas recentemente pelos Estados Unidos contra o Brasil. Mas eu acho que o Flávio Bolsonaro vai ser bem sucedido em evitar com que essas tarifas cheguem ao país até o final das eleições. Aí o povo vai fazer a sua escolha de maneira consciente. Ou você vota por esse que está aí e a tarifa chega, né? Ou você vota no Flávio e a tarifa não virá, né? O Brasil se realinha com os Estados Unidos da América. O grande problema é que esses que votam na esquerda não sabem nem o que é tarifa, entendeu? Eu não estou exagerando aqui. O nível de eleitores dessa gente é uma cambada extremamente ignorante, né? E aí a gente só tende a lamentar. Eu vou tocar um pouquinho do áudio que eu vi no Metrópolis aqui sobre essa notícia e a gente vai fazer o comentário logo em seguida, tá? Vamos ouvir aqui então um pouquinho, vamos lá. Só um minutinho aqui que ele está carregando, né? Não sei por que demora. Ameaça de tarifaço ofusca Master e domina debate eleitoral no Brasil. Lula e Flávio Bolsonaro apostam em discursos eleitorais que abordam as novas tarifas sugeridas recentemente pelos Estados Unidos contra o Brasil. Às vésperas da entrada em vigor das tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, o tema se consolidou como o principal eixo da agenda política e eleitoral. O debate em torno das taxas, sobretudo a responsabilização pela imposição das alíquotas, passou a ocupar o centro das discussões entre os principais pré-candidatos ao Palácio do Planalto e seus apoiadores, polarizando o debate público. A repercussão sobre o tarifaço também alterou a dinâmica da disputa eleitoral ao deslocar para segundo plano temas que vinham dominando o noticiário político e econômico nas últimas semanas, como as investigações envolvendo o Banco Master e o banqueiro Daniel Vorcaro. Em meio à escalada da crise comercial e diplomática, os presidenciáveis passaram a concentrar seus discursos na relação entre Brasil e Estados Unidos, nos impactos econômicos das tarifas e na disputa sobre quem deve ser responsabilizado pela medida. Então, vou dar um tempo aqui para falar. Disputa para ver quem deve ser responsabilizado pelas tarifas. Volto a dizer, a esquerda está trabalhando a mente do povo brasileiro, ou pelo menos tentando trabalhar a mente do povo brasileiro, para dizer que essas tarifas só estão chegando aqui por causa do Donald Trump, né? E, obviamente, se a família Bolsonaro é apoiadora do Donald Trump, então você tem culpa dessas tarifas, mas não é nada disso, né? O que acontece é que o Donald Trump está fazendo isso com o mundo todo, como ele começou a fazer isso aí o ano passado. Com a China eles já se acertaram, eles já estão entrando lá num acordo, né? O Trump impõe a tarifa e os chineses recuam, é um acordo entre eles lá. Com o Brasil não tem acordo, por quê? Porque o Lula trabalha pela crise, né? A crise acaba, digamos assim, ele acaba obtendo lucros políticos com a crise, né? Tentando queimar o filme da família Bolsonaro. Volto a dizer aqui, né? Ele trabalha com a ignorância do povo brasileiro, né? Ele precisa da ignorância do povo brasileiro. Obviamente que a tarifa é por causa de toda uma estrutura governamental que está prejudicando os Estados Unidos da América, né? Não é pelo Brasil, volto a falar, porque está prejudicando os Estados Unidos da América. Agora, se ele vai conseguir jogar essa pecha, essa culpa no colo do Flávio Bolsonaro, já são outros 500, né? Por isso que eu digo sempre que é importante o esclarecimento, né? O conhecimento é o teu maior patrimônio. É o que você vai levar com você quando você deixar esse mundo aqui, é o seu conhecimento, né? A vida material fica aqui, né? O que a gente é, né? Que nós somos moldados pelo que a gente vive, pelo que a gente adquire de conhecimento. É isso que é o mais importante. Então, nunca a sociedade brasileira precisou tanto de conhecimento como nesse momento, né? A esquerda tenta o tempo todo. As redes sociais incomodam, elas arregaçam, né? Arreganham para o povo a verdade que eles julgam inconveniente, que eles chamam de fake news, né? Mas é muito inconveniente para eles.
Eles vão tentar. Eles vão tentar trancar as redes sociais e botar a culpa disso no Flávio Bolsonaro. Volto a dizer, cabe a gente aqui esclarecermos as pessoas. Vamos dar sequência então ao áudio aqui do Metrópolis. Tarifas contra o Brasil. As tarifas contra o Brasil foram sugeridas pelo USTR após investigação comercial contra produtos brasileiros. O órgão acusa o Brasil de políticas comerciais consideradas desleais. De acordo com o USTR, o Brasil adota práticas desleais nas áreas de comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, assim como supostas tarifas preferenciais, falhas no combate à corrupção e à proteção da propriedade intelectual, restrições ao mercado de etanol e promoção e falta de repressão ao desmatamento ilegal. As alíquotas, contudo, foram sugeridas pela pasta e antes de serem implementadas precisam passar pela fase da audiência que será realizada na próxima segunda-feira 6/7. Após a audiência, as alíquotas passam ainda pelo aval de Donald Trump. A data prevista para a imposição das alíquotas é o dia 15 de julho de 2026. Tarifaço vira mote eleitoral. Na avaliação do cientista político Valdir Pucci, o tarifaço já se transformou em uma bandeira de campanha eleitoral. O senador Flávio Bolsonaro, PL, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, os principais pré-candidatos ao Palácio do Planalto, já apostam em discursos sobre o tema com tom eleitoral. De um lado, o candidato do Partido dos Trabalhadores, PT, aposta no discurso da soberania nacional e acusa os Bolsonaro de costurar as alíquotas com a Casa Branca em benefício da própria família. O PT vai bater muito na questão da soberania, da defesa dos interesses nacionais durante a campanha eleitoral e vai trazer essa questão do tarifaço à tona. Em todos os momentos o Flávio vai ser cobrado pela posição que ele tomou diante desse tarifaço. O Flávio, por outro lado, acredito que vai tentar trazer a campanha para o assunto da segurança pública, avalia Valdir. Flávio Bolsonaro também explora o tema da tarifaço por um ângulo em que tenta responsabilizar o governo do presidente Lula pela medida. Bom, vocês viram, né? Tudo que eu expliquei para vocês. Eu tenho certeza que essa viagem do Flávio para os Estados Unidos agora, ele vai ser bem sucedido. Ele vai aparecer lá na Casa Branca com o Donald Trump. O Donald Trump vai falar, olha, o Brasil tem cometido algumas coisas que não são legais, mas por conta da possibilidade da mudança de rumos, que é a eleição do Flávio Bolsonaro, eu não vou tarifar o Brasil ainda, né? Não vou tarifar o Brasil. Agora, essa tarifa vai acabar sobrando também, né, no bolso do povo, e mais nos empresários que exportam lá para fora, que são muito importantes. Por quê? Porque muitos desses aí acabam financiando a esquerda. Então agora o mote fica o seguinte: empresário que quer exportar sem tarifa, né, quer manter o seu comércio com os Estados Unidos da América, ele não vai poder mais apoiar, dar dinheiro para a esquerda. Isso é o principal nessa situação. Por quê? Porque se ele apoiar e dar dinheiro para o Lula vencer a eleição, ele vai acabar pagando o pato logo depois do resultado da eleição, porque aí as tarifas vêm pesadas. Aí nós também, o povo, vamos ter que aguentar toda essa situação, todo esse peso em nossos ombros. Por isso que eu falo, eu espero que o povo brasileiro esteja já num nível de conhecimento um pouco melhor, né? Que a classe média aí, volto a dizer, vai votar na esquerda, ou o cara não tem conhecimento nenhum, ou ele está sendo beneficiado pelo esquemão desses caras no poder. Não tem mais meio termo, né? A maior parte da população, das empresas, estão perdendo dinheiro. Mesmo os que resolvam, vamos pagar a tarifa então, mas se ele paga um valor X para a tarifa e é beneficiado pelo governo em valor de 2x, ele continua apoiando a esquerda, continua dando dinheiro. Mas eu acho que esse caso aí são uma minoria, né? Vamos ver para onde tudo isso aí vai. Eu acredito que o Flávio vai ser bem sucedido nessa sua missão de adiar, evitar as tarifas e trazer, né, esse vídeo, falar, olha, eu consegui adiar as tarifas, não vai ter, né, se eu vencer a eleição a gente vai renegociar com os Estados Unidos, vamos para um outro caminho, né, etc. Vamos continuar ouvindo o nosso áudio aqui. Para o tema venha sendo relacionado ao senador, Flávio acusa a gestão petista de agir com hostilidade contra os Estados Unidos, o que teria motivado as tarifas, à luz da imposição das taxas.
prevista para ser aplicada no dia 15 de julho. Lula e Flávio trocam acusações nas redes sociais sobre o tema e em discursos públicos durante encontros com o eleitorado. O governo brasileiro também utilizou plataformas oficiais para responsabilizar o parlamentar pelas taxas. Em nota publicada pelo Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, criticando as ações de quem classificou como traidores da pátria. Em uma referência à família Bolsonaro, que chegou a ser criticada nominalmente em uma declaração do governo após o anúncio das tarifas. Caso Master ainda pode impactar as eleições. Na avaliação de Raquel Alves, que é analista política da BMJ Consultores, a proximidade da data limite para negociar as taxas é o que tem deixado o tema em evidência nas últimas semanas. Isso não afasta, contudo, o impacto do caso Master sobre as eleições. A proximidade da reunião com os Estados Unidos e da data limite deixa essa sensação de que o caso virou o tema central da pauta política, mas a agenda da corrupção comove mais os corações e a mente do brasileiro, avalia. Pois é, acho que ela acertou. A agenda da corrupção, todos os escândalos que eu estou dizendo que vão se multiplicar aí depois da Copa, eles vão sensibilizar muito mais o povo brasileiro do que a própria agenda de tarifas. Até porque, volto a dizer o que eu disse aqui, eu tenho certeza que o Flávio Bolsonaro vai voltar bem sucedido dessa missão, de adiar as tarifas para depois das eleições. Ou seja, caso ele vença as eleições, as tarifas nem cheguem ao Brasil, né? Porque ele vai prometer, obviamente, mudar todas essas práticas brasileiras, né? Que incomodam tanto os Estados Unidos da América, né? Agora, o que ela está dizendo aqui, que isso está ofuscando até o Banco Master. Mas vai aparecer ainda muita coisa sobre o Banco Master. Lembrem-se da história que eu venho falando. O momento de mudança do Brasil é um momento eleitoral, né? É o momento que no tabuleiro do xadrez, os estrategistas colocam a dama em jogo, que é a peça mais poderosa, né? Não adianta você colocá-la antes da hora. E a hora está chegando. A hora, aquilo que eu falei para vocês, depois da Copa do Mundo, quando o foco da população já, né, tiver voltado aí para os escândalos novamente. Vamos continuar aqui o nosso áudio do Metrópolis. Ó. A lista relembra ainda que o envolvimento de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi o que mais abalou a pré-campanha do senador ao Planalto. A revelação de áudios entre Flávio e o banqueiro teve impacto em pesquisas eleitorais. Vocês lembram, né? Quando a esquerda lançou aquele áudio, foi o Intercept Brasil. O Flávio, né? Eu já se explicou, disse que estava negociando um financiamento para o filme do pai. Só que a esquerda novamente apostando na ignorância do povo, como sempre, como sempre. É por isso que eu vou terminar essa nossa análise aqui, dizendo a todos, o maior bem que você faz a você mesmo, aos seus filhos, aqueles a quem você ama, filhos, netos, é adquirir conhecimento verdadeiro. Quando a gente adquire conhecimento verdadeiro, a gente cria uma couraça que nos impede de sermos alvejados pelo mal, né? Pelo mal. Afinal, até a Bíblia, né, o livro mais importante da história da humanidade, falava, olha, se a Eva tivesse conhecimento, ela não iria acreditar na serpente. A serpente a seduziu, né, ela não tinha conhecimento, né, ela era ingênua, ela acabou apostando no tal do fruto proibido e condenou ela, o marido, Adão, e a humanidade à morte. Né? Então é isso, se você adquire conhecimento, você se livra das armadilhas, do mal. Se você não tem esse conhecimento, você está sempre predisposto a ser enganado e a cair nessas armadilhas. E isso só traz tristeza, choro, ranger de dentes, né? Só traz agonia. Eu espero que o povo, né, faça essa escolha pelo conhecimento, para aprender cada vez mais. Por isso que eu tenho esse nosso pequeno canal aqui, né, para tentar passar o pouco que eu conheço para as pessoas, a fim de libertar as pessoas dessa prisão mental, né? Cada dia é mais difícil isso, né? Veja, os nossos áudios nesses dias que tem jogos de Copa do Mundo, tal, Copa do Mundo, eles têm uma queda nas visualizações, é óbvio, né? O povo está aí comentando futebol.
Você vai no supermercado, eu fui num supermercado ontem, se eu não me engano, ontem de manhã, que acabo indo várias vezes. Você vê dona de casa com camisa da seleção falando de futebol, né? É muito triste isso. Mas quem sabe muda, né? Vamos torcer para mudar. Gente, muito obrigado. Por favor, colaborem com esse canal. A gente precisa da tua colaboração financeira, qualquer valor. Segue aí o número da conta no Banco Bradesco, a chave do Pix, qualquer valor, você nos ajuda, nos ajuda na nossa missão aqui duríssima de esclarecer as pessoas, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado a todos. Quero agradecer aqueles que compartilham as análises, também muito obrigado. Tenha uma excelente semana, eu volto amanhã. Valeu, pessoal. Tchau.
Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.